quero falar sobre as consequências psicológicas das crianças serem expostas a conteúdos sexuais, como foi o caso das duas exposições, uma em Curitiba e outra em São Paulo. Na de Curitiba, um grupo de crianças foi exposto àquelas figuras, aquelas gravuras de cunho sexual explícito na maioria das vezes, e as crianças que foram expostas àquela sala na exposição de São Paulo, onde tinha um homem nu e com a ajuda, com o apoio da mãe, a criança toca esse homem nu e posteriormente tem uma situação em que esse homem nu está em pé, de mão dada com uma criança de cada lado e mais duas crianças dando mão a essas crianças. Pode parecer uma coisa simples, natural, a criança vai aprender a lidar com a sexualidade, mas não é assim que acontece com a criança. As pessoas que não estudam, não trabalham com psicologia, não trabalham com a psicologia clínica como eu, não sabem o efeito negativo que essas coisas têm. Primeiro, as crianças têm uma racionalidade muito limitada. O desenvolvimento da racionalidade humana vai do 0 aos 15 anos, passando por 4 estágios. O primeiro vai de 0 aos 2 anos, o segundo de 2 aos 7 anos, o terceiro estágio de 7 aos 11 e o quarto de 11 aos 15 anos. O desenvolvimento da racionalidade sai do concreto para o abstrato à medida que esses estágios vão passando. Os primeiros estágios são muito concretos e a criança tem uma limitação para compreender as coisas. Normalmente ela não sabe lidar com 2, 3 alternativas de cada vez. Ela lida com uma alternativa só. Tem uma visão muito limitada, normalmente uma visão mais extremista, e ela não consegue elaborar o sentido amplo do que aquela exposição estaria propondo ou desejando. E uma coisa que as pessoas têm que entender, como a sexualidade humana tem 2 estágios, um que vai dos 3 aos 5 anos, que é a parte da primeira infância, propriamente dita no aspecto da fase genital, que tem um intervalo entre os 7 e até a puberdade, seja ela aos 12 anos ou aos 14 anos, dependendo das pessoas, independente do sexo, quando começa realmente a puberdade, que entra os hormônios sexuais e a adolescência, que são as modificações psicológicas, só aí a criança vai conseguir ter uma compreensão retrospectiva daquelas coisas que ela passou. E como ela vê a sexualidade para ela vai ficar muitas vezes distorcida. Vou te dar um exemplo que, em certo sentido, tem a ver com isso. Eu tenho a oportunidade de trabalhar pessoas adultas que sofreram alguma forma de abuso sexual. Aí você vai dizer, mas isso não é um abuso sexual. Mas expor a criança a um conteúdo desse sem que ela tenha capacidade de fazer uma elaboração adequada, o conteúdo sexual que vai ficar para ela, que só vai ter sentido a partir da adolescência e da puberdade, vai ser entendido retrospectivamente. E normalmente as pessoas que têm um efeito, que têm uma consequência de um abuso sexual, a sexualidade tem um de 2 efeitos. Ou ela tende à inibição, ou ela tende a uma exacerbação. Por isso que muitas vezes uma pessoa que foi exposta à sexualidade com um abuso, e eu não estou me referindo a um relacionamento sexual com a criança, não. Eu estou me referindo a situações em que um adulto passa a mão na perna da criança, que a princípio poderia ser um gesto simples, mas é diferente quando uma pessoa passa a mão na perna da criança com uma atitude realmente carinhosa e quando ela passa essa mesma mão com um sentido libidinoso, com um sentido sexual. A criança não entende tudo com muita clareza, mas ela sabe que ocorreu alguma coisa. E a sexualidade dela vai sofrer por isso. E é interessante que as crianças, injustamente, têm um sentimento de culpa. E o que eu quero deixar claro é isso. Essas crianças expostas a isso, só posteriormente vai se saber
realmente o grau do efeito psicológico a isso. É um experimento inadequado e injusto em que se coloca uma criança numa situação em que ela não dá conta de elaborar esse conteúdo. E ela vai ser a maior prejudicada por isso. Como já é colocado e defendido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, uma criança e uma adolescente não podem ser expostos a um conteúdo tão explícito assim, principalmente uma criança que tem uma racionalidade e uma capacidade de elaboração muito limitada. Portanto, eu quero deixar claro que mais do que a exposição da menina, que juntamente com a mãe foi filmada e ficou na internet, que obviamente causará um constrangimento àquela criança, a questão dos efeitos psicológicos posteriores. Porque eu, quando tratei crianças menores com 5, 6 anos, 7 anos, muitas vezes eles não têm a capacidade de elaborar o sentido adequado das coisas. Normalmente é necessário que o adulto os ajude a elaborar e entender o que passou. Muitas vezes uma criança abusada, ela acaba generalizando aquilo como para todas as pessoas. E uma coisa que tem que fazer é isolar aquele sentido, colocando só na pessoa que abusou. Então, a criança não tem maturidade psicológica para ser exposta em situações de conteúdo sexual, de exatamente não só a sexualidade humana propriamente dita, como um pai tomando um banho com uma criança ou coisa assim, mas principalmente quando essa exposição da sexualidade tem um cunho altamente erótico. A criança percebe, ela não tem uma clareza sobre isso, ela não sabe elaborar isso, mas ela sofre um efeito. Por isso que eu quero deixar isso registrado, que não é simplesmente ver um homem nu, é muito mais do que isso.